Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Interativo, o seu programa das tardes de sexta-feira pela sua TV Assembleia do Piauí. Nosso tema de hoje, Consciência Negra. E para isso a gente tem a honra de receber no Estúdio Interativo o Dr. Francisco de Jesus Lima, promotor de Justiça do Ministério Público do Piauí. Bem-vindo, Dr. Francisco. Que prazer, que honra a sua participação. Obrigado, boa tarde. Estamos à disposição para contribuir. Mais uma vez aqui no Estúdio Interativo, né? E todas as vezes que for chamado, estarei aqui. Que bom. É uma honra. Um prazer. Luciênia Martins, psicóloga, autora do livro Afro-Resiliência, também sempre participa aqui dos programas da TV Assembleia do Piauí. Que honra, que prazer. Professora Luciênia, bem-vinda. Sempre uma alegria, Luísa, estar aqui compartilhando nossas vivências, o que temos estudado. É sempre uma honra estar aqui dividindo um pouco com vocês. Muito obrigada pela sua participação. Nosso outro convidado é o Jorge Luiz. Bem-vindo, Jorge Luiz, que honra, que prazer. O Jorge, que é membro do movimento Coisa de Negro aqui em Teresina, um movimento pioneiro, eu acho que no Piauí, não é isso? Jorge, bem-vindo, que prazer. Primeiro, boa tarde, né, a todos e a todas que assistem aqui a TV Assembleia. E é com muita satisfação que a gente recebe esse convite, tá bom? Muito obrigada, uma honra é para você que o Estúdio Interativo está no ar. E a gente começa essa tarde divulgando para você os nossos canais, WhatsApp 994278568, se você quiser participar, enviando perguntas para os nossos convidados, já está aí no seu vídeo 994278568. E você deve estar se perguntando, como a gente também, quando vai escolher uma pauta, um tema para ser abordado nos nossos programas, consciência negra. E aí muita gente diz, né, de novo, vamos falar sobre isso de novo. Falamos, acho que desde que esse programa está no ar, há 4 anos, todo ano, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, e precisa ser falado, não é, doutor Francisco? O que o senhor acha das pessoas que dizem, de novo, consciência negra? Eu acho que a questão da consciência negra, ela deve estar em pauta todos os dias. Nós não podemos esquecer que ainda a nossa nação, o nosso país, tem muito preconceito com o negro. Há mais de 2 séculos, mas o negro sofre os mais variados tipos de preconceito. É necessário que nós, todos os dias, estejamos conscientizando, levando informações para que possamos tirar de vez, que eu acho que é um mal enorme que ainda quer prevalecer no nosso país. Informar como você deve agir ao ser vítima de racismo, como você deve evitar ter prática racista, porque nós podemos perceber que o racismo, ele é tão arraigado que nas menores situações, nas menores frases e costumes, nós expressamos o racismo. Na medida em que nós chegamos a dizer, ele é um negro, mas é um negro de vergonha. Como se todo negro fosse para não ter vergonha. Ou então é um negro de alma branca. É um negro de alma branca. Ouve muito também. A gente tem que desfazer essa cultura e implantar a cultura do respeito. Afinal de contas, nós somos uma mistura de raça. O negro muito contribuiu e ainda contribui com o nosso país. Por isso eu acho que aqueles que dizem, mais uma vez, deveriam dizer que bom, mais uma vez estamos discutindo a questão do preconceito racial. Muito bem, doutor Francisco. Professora Luciênia, doutoranda, no seu livro, não é isso? Afro-Resiliência, onde é que foi detectado, eu acho que em inúmeras situações, o racismo escondido, o preconceito escondido, camuflado. Onde é que a senhora poderia mostrar para a gente?
Se a gente for fazer uma análise mais geral, Luiz, a gente percebe que a gente passou por um processo de colonização que nas 3 primeiras décadas, né, de início dessa colonização, a gente já se iniciou nesse processo desse crime da escravidão. Então, passamos mais de 400 anos, né, sendo mantido uma nação pelo processo criminoso da escravidão. E a abolição aconteceu, está com um pouco mais de 120 anos, mas ainda a gente tem essa herança desse período criminoso que o Brasil viveu e que ainda não reconheceu, como outros crimes, né, nacionais, mundiais, aconteceram, que há uma reparação, como acontece a questão do Holocausto na Alemanha. O crime da escravidão, nem no Brasil, nem em outros países, foi reconhecido como esse crime, né, da humanidade, onde se reconheceu que houve um erro no passado e as pessoas têm que ser reparadas pelas consequências desse erro. Então, houve, depois desse processo, um silenciamento muito grande. E há pouco tempo a gente tem levantado essa questão de forma mais clara, porque até então o Brasil acreditava, os brasileiros acreditavam que aqui a gente vivia uma harmonia, né, que todo mundo era misturados, era um povo branco, negros e índios. Na verdade, em outros países, professora Lucênia, se vende essa imagem, que aqui no Brasil é o país do carnaval. Então todo mundo vive em harmonia, porque todo mundo é fruto dessa mistura. Então, quando até uma pessoa do estrangeiro chega no Brasil e ele vê que os espaços, né, a televisão, a justiça, a saúde, os negros não estão nesses espaços, principalmente nos cargos mais valorizados pela sociedade, ele percebe que essa democracia racial é uma falácia, é uma mentira, ela não existe, né? A gente vive ainda um país muito dicotômico, onde existe um lugar de privilégio do homem branco, da mulher branca, e um lugar separado para o homem negro e para a mulher negra. E aí, quando a gente vai para todos os dados, né, todos os indicadores econômicos, sociais, educacionais, a gente sempre vai ver de forma muito nítida essa desigualdade que acontece em todas as áreas. Ok, professora. E o Jorge Luiz, como nós falamos, o movimento Coisa de Negro, pioneiro aqui em Teresina. Então, Jorge, quantos anos já do movimento? Bem, o Coisa de Negro ele já tem 27 anos de história aqui no Piauí, porque os trabalhos que são desenvolvidos pelo Coisa de Negro, ele é por todo o estado, ele não se concentra-se apenas em Teresina. E quando a gente vai falar de combate ao racismo, que é porque é justamente Coisa de Negro nasce com essa intenção, a gente percebe, por exemplo, que combater esse racismo, ele não é fácil, ele é difícil, principalmente quando a gente vai lidar com o racismo institucional, porque é exatamente esses espaços que elaboram essas ações, e que a gente falava afirmativas, mas políticas de fato que vinham, por exemplo, implementar essa promoção de igualdade entre as pessoas brancas e não brancas, no caso negras, e é justamente nesse espaço, né, porque é justamente nesses espaços onde a comunidade negra não se encontra, é que se há um entrave, por exemplo, de um reconhecimento histórico, né, por mais de 300 anos de escravidão, e que há uma invisibilidade desses casos, dessa história, como também há uma naturalização do racismo no Brasil. É muito natural a existência desse racismo, porque as pessoas não conseguem se sensibilizar com a história dos negros e das negras. As pessoas não conseguem compreender o quanto foi violento essa história para a comunidade negra. E as pessoas compreendem isso como algo muito natural e simples, mas não como algo que venha a sensibilizar. Hoje, por exemplo, a gente tem uma hashtag dizendo vidas negras importam. Importam por quê? Porque exatamente nós estamos vivendo, por exemplo, uma matança generalizada da juventude negra, isso nos altos índices, e na verdade nós não conseguimos, por exemplo, uma diminuição desses casos. Por quê? Porque há essa naturalização. E quem é que promove, por exemplo, essas ações que vão intervir nesses números, índices violentos que tem, por exemplo, a população negra como alvo? As instituições. Mas essas instituições não estão preparadas para isso, porque as pessoas que estão lá também não têm um preparo para isso. Então, você acha que precisam de políticas que estejam promovendo mais cursos, mais... Ações, e quando a gente fala ações, são inúmeras. Quando a gente vai falar, por exemplo, da educação, quando a gente vai falar, por exemplo, desse índice de pessoas que não frequentam mais a sala de aula. Por que de fato isso ocorre, né? Que hoje se dá o nome de evasão escolar. Por que isso ocorre, né? Por que, por exemplo, uma família constituidamente negra, a mãe prefere que o filho chegue com
determinado valor em dinheiro do que chegar com uma nota dizendo que tirou 10. Porque são exatamente essas famílias que estão nesse alto índice de vulnerabilidade. E aí, quando isso acontece, porque essas pessoas pensam em quê? Não, nós precisamos nos alimentar para poder sobreviver. Então, a tua nota, meu filho, deixa para depois, que depois a gente resolve essa situação. Então, sem se falar, né, com os casos violentos que essa própria juventude sofre nesses espaços de educação. Porque se a gente for adentrar esses espaços, a gente vai perceber justamente essa evasão tendo um dos problemas, a questão do próprio racismo existente dentro desses espaços. Dentro desses espaços. E o doutor Francisco pode bem falar disso. Nós vamos mostrar daqui a pouco, no segundo bloco, o doutor Francisco, inclusive, que foi vítima, quer dizer, é um cidadão que representa a sociedade como promotor de justiça e foi vítima de racismo recentemente. Aí se disser, não, isso aí já passou, isso foi em setembro, não foi, doutor? Foi em setembro, Francisco, foi em setembro agora, e inclusive por representantes do Ministério Público, né? O que é mais grave, porque eu digo, como negro, eu me identifico, sempre me identifiquei como negro e trabalhei desde cedo, desde os 8 anos, eu já carregava a minha caixinha de engraxate pelas ruas de Teresina, ali descendo pela escadaria do Liceu Piauiense, indo até a Praça Rio Branco, brincando no Cine Rex, e nunca tinha visto um preconceito tão grande, talvez pelo fato de que esperava daqueles que devem promover a igualdade racial comportamentos diferentes. E quando a gente espera que acontece diametralmente oposto àquilo que você espera, talvez o choque seja maior. E eu, inclusive, demorei a acreditar. Até porque enquanto camelô lá no Mercado Central, a gente sempre brincava essa questão de negro, ser negro. E eu sempre dizia, olha, ser negro não é vergonha, vergonha é ter vergonha de ser negro. O senhor, jovem, adolescente, foi engraxate? Fui, eu trabalhei no Mercado Central, camelô, ajudando a minha mãe. O senhor já tinha essa consciência? Tinha essa consciência e essas dificuldades do que é ser negro. Do que é ser negro. Muitos diziam, a época que eu prestei vestibular, nós só tínhamos aqui a Universidade Federal. E a Universidade Federal, eu ouvi muito que o curso de Direito não era para pessoas negras, que o curso de Direito era para a elite. As pessoas não acreditavam que eu podia, de família humilde, de família pobre, não acreditavam que eu poderia passar no vestibular. Então a gente já veio bastante tempo convivendo com isso. Mas são situações que a gente contornava, porque entendia que eram pessoas, mas que não pessoas que pudessem, que devessem, tivessem a obrigação de combater. Talvez o choque nesse evento que aconteceu tenha sido maior, mas eu até digo, é melhor que tenha sido eu, Chico de Jesus, do que um outro Chico da vida, que talvez ele não pudesse se defender. Não tivesse voz, né? Não pudesse, porque no momento depois que aconteceu, vieram me pedir desculpas. E eu disse, não, vocês não devem pedir desculpas, sou eu que tenho que pedir desculpa a vocês. Eu que tenho que pedir desculpas. Porque eu quero que vocês me desculpem, porque eu não posso desculpá-los. Porque vocês não atingiram ao promotor Chico de Jesus. Vocês atingiram toda uma sociedade. E eu, na minha condição de promotor de justiça, quase na proximidade de uma aposentadoria, eu ia dormir a vida inteira com essa tortura. Se eu não adotasse as medidas necessárias para evitar essa prática racista. Quer dizer, o senhor foi a um evento do Ministério Público, um evento nacional de procuradores e promotores de justiça. Eventos, só para você ver a grandeza do evento, é o Grupo Nacional de Direitos Humanos, Colégio Nacional de Procuradores, onde lá tem várias comissões. Dentre as comissões, a Comissão de Direitos Humanos. De Direitos Humanos. Que, inclusive, nos auxiliou
nos auxiliou. Eu até acredito que essa prática seja uma prática institucional. E até fiz uma proposta ao Ministério Público de Santa Catarina, porque eu não escondo, fiz uma proposta, eu até deixaria sem propor nenhum tipo de ação, se o Estado de Santa Catarina, o Ministério Público de Santa Catarina, elaborasse um projeto, tá? Um projeto com ações preventivas de enfrentamento ao racismo institucional. Porque não tenha sido, talvez, os procuradores e promotores, mas eles são corresponsáveis na medida em que não prepara o seu corpo de servidores, incluindo a segurança da instituição, para esse tipo, para esse contexto. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Então, a minha proposta, inclusive a minha proposta junto ao Conselho Nacional, é essa. Eu só quero que o Ministério Público de Santa Catarina elabore esse projeto. E no pedido de indenização, se for procedente, será destinado todo e qualquer valor ao combate ao preconceito racial. O nosso objetivo é pedagógico, o nosso objetivo é didático. Eu, como negro, como eu disse, saindo do mercado central e hoje promotor, me sentiria a pior criatura do mundo se não adotasse as providências necessárias. E no próximo bloco nós vamos conferir, o doutor Francisco disponibilizou um vídeo do seu canal no YouTube, não é isso, doutor Francisco? Onde ele mostra o episódio. No próximo bloco a gente confere, já a gente volta com o Estúdio Interativo e a sua companhia. Estúdio Interativo hoje com o tema Consciência Negra, tendo a honra de conversar com o Dr. Francisco de Jesus Lima, promotor do Ministério Público de Justiça do Piauí, a psicóloga Luciênia Martins e Jorge Luiz do movimento Coisa de Negro. No bloco anterior, nós conversávamos com o Dr. Francisco e ele falando de um episódio onde ele próprio sofreu preconceito racial num evento do Ministério Público em Santa Catarina, não é isso, Dr. Francisco? Ele disponibilizou esse vídeo no canal dele no YouTube. Vamos conferir agora o vídeo, depois a gente comenta. Está no ponto, Carlos Eduardo Mendes, Cadu. Eu sei, porque desde ontem só eu sou barrado. É sério? Não, nada... É a cor? Não. E o que é? Nada pessoal. Eu só fiz uma pergunta para o senhor só. Ontem a mesma pergunta. O nosso procedimento é esse. Todo mundo entrando. Não, mas não tem nada pessoal, senhor. Eu só fiz uma pergunta para o senhor. Eu sei. Se o senhor está dizendo que não foi cadastrado, o senhor pode subir na rua. Eu quero só que o senhor explique. Porque ontem eu fui barrado, não pude entrar. Hoje, novamente, todo mundo entrando. Mas o pessoal hoje é outro pessoal. Qual é? O problema é porque eu aparento ser ladrão? Sou negro? Não estou falando nada assim. É isso? Não. Eu queria era saber. Não tem explicação. Tá, pois eu vou fazer o registro disso. Já estou fazendo. Viu? Estou fazendo o registro. Eu fiz uma pergunta para o senhor só, mas não... reiterado, várias pessoas entrando aqui com acesso, o senhor não perguntou. Tá, amigo, e a mim o senhor pergunta. Você pode ficar à vontade, não tem problema. Tá? Pode ficar à vontade. Desde ontem isso. Bom dia. Obrigado. O senhor está no evento? Então, tá aí, vocês conferiram, não é isso? O doutor Francisco disponibilizou o vídeo no canal, no YouTube, então aí a imagem fala por si só. Então, por favor. E como você Francisco, pode ver, aquele já foi o segundo dia. No primeiro dia, quando eu me dirigi a ter acesso ao evento, eu fui proibido, inclusive eu quis me identificar e disseram que eu tinha que sair e aguardar fora. Eu aguardei, foi quando uma colega promotora do Maranhão chegou e eu digo até que ela me tirou do tronco. Ela perguntou, Chico, por que é que tu não vai participar do evento? Eu disse, não começou. Começou, vamos.
E aí eu subi e perguntei, por que você não me deixaram entrar? Ninguém respondeu nada. Aí eu subi e perguntei aos colegas se tinha havido algum problema dessa natureza e todo mundo disse que não. E eu fiquei intrigado, mas passou, no segundo dia fui novamente. Hoje nós temos a mania de, quando participar de um evento, tirar foto, até para socializar, isso é natural. Cheguei no segundo dia tirando foto do evento, quando esse policial veio ao meu encontro, novamente perguntando para onde eu ia. E vocês podem ver no vídeo que as pessoas estão entrando livremente. E não são indagadas, podem né? olhar que atrás já havia um outro policial, que eu visualizei o outro policial vindo, talvez tivesse armado, talvez já com as algemas. Estava preparado para uma ação. Quer dizer, já vinham, era uma abordagem, e depois ele recuou um pouco e foi lá para onde a recepcionista. Eu achei, olha, ele foi retornando ali para o local de onde ele veio o meu encontro. São 2 dias seguidos, você abordar a mesma pessoa onde ninguém era abordado. Então isso me causou estranheza, e quando eu comecei a gravar, foi que ele mudou o discurso, porque o tom da voz era totalmente diferente. Agora, esse não deu para eu captar, né? Para onde o senhor vai? Para onde o senhor vai? O tom da voz, aí foi que eu estranhei. Então, para mim está caracterizado o preconceito. Santa Catarina, o Ministério Público, disse que era uma política, os promotores, as autoridades estavam assustadas por conta da criminalidade, mas precisava, por 2 vezes consecutivas, ser a mesma pessoa negra ser abordada dessa maneira, porque eles têm um sistema de câmera. Se o Ministério Público de Santa Catarina me mostrar aonde houve identificação que outras pessoas foram abordadas, eu posso até repensar as ações que eu já propus. Mas eu tive o cuidado de consultar os colegas, terminei a minha palestra, todo um contexto que leva a crer que somente a cor foi que fez com que eu fosse abordado naquele momento, naquelas 2 situações diferenciadas. Eu aproveito aqui, inclusive, para agradecer à Assembleia Legislativa do nosso Estado, que fez uma moção à minha pessoa, se solidarizou comigo, a Câmara de Vereadores também. Eu, enquanto promotor de justiça e cidadão piauiense, eu fiquei muito feliz em saber que a sociedade piauiense, representada por esses 2 poderes, está solidário e vai nos ajudar a enfrentar o racismo, que é uma chaga que ainda assola o nosso país. Infelizmente, né, professora Lucênia, seus estudos mostram isso. Ouvindo o doutor, eu vejo que nós, como nos encontramos para compartilhar experiências de racismo, além de já ter esses indicadores que a gente fica sempre tentando dar visibilidade para dizer que o racismo existe, porque ainda tem uma parcela da sociedade que acredita que ele não existe, que é uma falácia, que é mimimi, a gente coleciona, né, situações de racismo. Eu, como mulher, como negra, também tenho vivido várias experiências. E é bom a gente chamar a atenção que a gente está falando agora dessa questão no Brasil, mas a questão do racismo ela é mundial. É mundial. Eu vivencio isso desde o início, né, que entrei na universidade. Eu entrei na universidade por meio das políticas afirmativas que foram inseridas no Brasil em 2004. Eu sou das primeiras políticas que diziam que pobres e negros agora iam ter direito a um curso superior. E eu fiz a seleção e entrei na minha faculdade, uma faculdade particular, fui uma das poucas que tiveram esse acesso. Então, me formei com a maioria de estudantes ainda de outra cor, né? Estudantes brancas. Entrei no mestrado, depois que tive acesso pelas políticas de ações afirmativas. Fiz o mestrado na Universidade Federal do Piauí e de lá passei para fazer o doutorado em Portugal, em uma das maiores universidades do mundo. E todos os espaços que eu percorri, todos os degraus que eu subi através da educação, eu sempre era a única ou a minoria na sala de aula. Em Portugal, eu fiz uma parceria com a USP de Ribeirão, uma turma de 40 alunos na USP, eu era a única doutoranda negra. Então, a gente tem que sempre conviver com essa invisibilidade. E ele falou desse evento que sofreu, e eu também passei por uma situação muito difícil, até a primeira vez que eu compartilho. Meu doutorado fez 4 anos esse ano, e eu tinha que terminar em julho desse ano.
e fui para Portugal com minhas filhas em janeiro, 2 meninas negras. E aluguei um apartamento em Portugal, como fazia sempre. Aqui do Brasil, pagava 6 meses adiantado e ia fazer curso. Fiz isso desde 2013. Quando eu cheguei lá com minhas 2 filhas negras, a pessoa que me arrendou o apartamento olhou para mim muito espantada e para minhas 2 filhas negras e falou de forma bem clara: se eu soubesse que era uma família de pessoas pretas, eu não teria arrendado o apartamento. E desde que ela declarou esse racismo de forma, né, muito direta, que minha filha desceu as lágrimas quando ouviu, eu fui sofrendo uma retaliação por parte dela. E como eu já tinha pago, ela não queria me devolver o dinheiro, acionei a justiça, entrei no consulado de Portugal, não tive apoio nem do consulado, nem da polícia, de nenhum órgão de Portugal eu tive, porque mulher negra sozinha em Portugal. Até eu dizer, né, eu sempre tive que provar, no Brasil eu sempre tenho que provar que estou fazendo doutorado. Que pergunto, mas está fazendo doutorado e é pago e vale aqui no Brasil? Sempre tenho que justificar, como é que conseguiu, né? Tenho que sempre estar explicando. Você ainda acha que não é, as pessoas ainda acham que essa pauta está defasada, que não há necessidade de discutir, professora? Mas o caso foi muito grave. Depois de eu ir para esses órgãos e não ter apoio, né, fiquei totalmente desestabilizada no final de um doutorado. Ela chegou no apartamento com uma pessoa para invadir o apartamento, para a pessoa quebrar a maçaneta e entrar. E eu estava com minha filha, já tinha acionado o consulado, que me auxiliou a chamar a polícia assim que ela aparecesse, até se resolver a questão. E a minha filha, a outra filha, foi tentar ligar para a polícia e ela tentou entrar. E nessa violência da porta, ela barrou e minha filha gritando atrás de mim com um homem, com uma caixa de ferramenta, e a porta rompeu e cortou meu pulso aqui, essa marca. E foi uma marca muito forte, porque foi perto do pulso e a gente pensa logo que vai morrer. Então foi um momento mais dramático que eu já vivi em toda a minha vida. Gravei como o promotor gravou, a polícia mandou apagar as gravações de quem estava lá na hora gravando. Fiquei com algumas fotos, fiz uma cirurgia em Portugal, aí vim às pressas para o Brasil agora, 2017, março, com minhas 2 filhas. Cheguei aqui, tive que me submeter a uma outra cirurgia, acionei um advogado em Portugal, estou com um processo, o primeiro processo talvez racial, porque até eu provar para o policial que tinha sofrido um ato de racismo foi muita conversa, né? Quer dizer que se me chamar de branco também vai me processar. Então, tem que sempre falar, eu não estou aqui para dar aula de história, eu estou aqui para dizer que tem uma lei, essa lei tem que ser cumprida, né? Então, esse processo, assim como o dele, o meu também está correndo lá em Portugal, e eu que já estudei muita questão, tive essa experiência muito visceral, né? E espero assim, ter cada dia mais força para compartilhar, para dizer que não são só números, não são só estatísticas. O racismo existe e ele fere não só o físico, como me feriu, e eu tenho sequelas desse crime, como fere a alma, que apesar de psicóloga, a gente demora muito para se recuperar de uma ação como essa, né? De saber que a minha cor... As filhas que presenciaram. Mais com a presença de filhos, né? Saber que a minha cor fez eu atrapalhar todo um projeto de vida. Então, eu voltei, estou aqui me recuperando, ainda vou voltar para defender o doutorado, mas essa volta repentina foi por esse motivo. Que bom que nós temos vozes, né, como o doutor Francisco, como a professora Luciênia e o Jorge. Jorge, o movimento Coisa de Negro, como é que você acha que está sendo, como é que é trabalhado isso nas nossas crianças? Você vê as filhas da professora Luciênia enfrentaram já uma situação terrível, né? Quer dizer, não foram poupadas. Então, como é que se trabalha isso? Nós temos aí uma Miss Brasil negra, que também enfrentou preconceito pelas redes sociais. Todo mundo enfrenta, sabe disso, né? Enfrenta ainda hoje. Um colega jornalista, não vamos entrar agora aqui em nomes, nada disso, mas enfim, que também falou, só podia ser preto. Isso aí é comum, é quase que diariamente a gente vê situações como essa. Então, o que o movimento Coisa de Negro faz para tentar atenuar, para que essas crianças se sintam mais seguras para enfrentar essa situação? Primeiro, completando o que a professora acabou de falar, o racismo mata. Né? Para além de muitas outras coisas. Paralisa, né? E quantas outras milhares de pessoas
que não têm a informação e a formação que os demais aqui têm e que não estão em espaços tão estratégicos assim, são violentadas e violentados diariamente, né, nos seus espaços de morada, mas também quando resolvem sair daquela área para poder chegar até o centro da cidade. Quantas dessas famílias, né, são paradas nesses espaços de estabelecimentos comerciais ou então são acompanhadas pelo segurança da loja, né, justamente, né, nessa percepção imaginária, idealizada, de que exatamente o povo negro é que é imaginado a partir dessas ações e ações essas que hoje, por exemplo, desenham, né, enquanto o marginal da sociedade. Então, nós precisamos desconstruir isso, e desconstruir isso é a partir da educação. A educação é a ferramenta importante. Então, quando nós falamos de consciência negra, nós, por exemplo, podemos desconstruir um pensamento inventado ou criado, né, na sociedade brasileira, de que as próprias pessoas negras se discriminam. Mas é porque nenhuma dessas pessoas se reconhece quando a gente vai falar em dados. Mas por que você não valoriza você? Por que você não reconhece você? Quem vai reconhecer se essas pessoas não sabem a sua história? Se o direito a ter acesso à sua história foi negado, foi apagado, e foi escrito por quem? Quem escreveu essas histórias? Não foram essas pessoas que escreveram suas histórias, né? Quando a gente percebe, por exemplo, toda uma retirada, né, de sua manifestação enquanto pessoa negra, a partir do momento de que essas pessoas foram submetidas a um batismo, foram retiradas dos seus nomes, foram tirados dos seus familiares, né, foram arrancados de forma violenta. O quanto essas pessoas, por exemplo, viveram com outras pessoas de outras regiões africanas e que não tinham direito nem de se comunicar, porque a linguagem do povo banto, por exemplo, era diferente do de Angola. Então as pessoas não conseguiam entender, isso já era planejado. Nós não podemos deixar esse povo junto, porque esse povo junto pode, por exemplo, desconstruir todo um planejamento criado. Então essas crianças, e aí a lei 10.639, que agora é alterada para 11.645, porque a anterior não se trabalhava, por exemplo, né, a história indígena, então foi por isso que teve essa modificação. Mas quem é de nós, brasileiros e brasileiras, que estudamos em escolas públicas que temos acesso à história africana? Para entender a história afro-brasileira, nós precisamos entender a história africana, porque é de lá que tudo começa. Daí, né? A necessidade do ensino nas escolas. E desconstruir só uma questão, Jorge, aqui. O nosso povo, gente, não é escravo. Eu não sou descendente de escravo. Eu sou descendente de povos que foram escravizados. Isso é importante a gente dizer para a gente não ficar perpetuando esse dizer, exatamente, naturalizando que eu sou descendente de escravo. Okay, mandar um abraço aqui para o nosso telespectador. Me chamo Francisco Júnior Arrieiro, sou artista plástico, quero parabenizar pelo programa e pela iniciativa. Belíssima mesa, todos me representam. Muito obrigada, Francisco Júnior, pela sua participação, pelo carinho da sua audiência. Muito obrigada mesmo. Nossos convidados aqui também agradecem, não é isso? Com certeza. Então, agora vocês são os repórteres, né? Quem quer começar? Eu gostaria de começar. Por favor, eu gostaria de começar Francisco. pela professora. Professora, e nesse longo, além dessa sua experiência vivida, traumática por sinal, né? Eu gostaria de saber da professora como é que os alunos, como é que eles reagem quando se trata da questão do negro. Ok, professora, nós vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco a professora Lucênia Martins vai responder o Dr. Francisco Lima. Ok? A gente volta já já com o Estúdio Interativo. Leia.
De volta com o Estúdio Interativo Consciência Negra. No bloco anterior, o doutor Francisco Lima fez uma pergunta para a professora Luciênia. Rapidinho a pergunta, doutor Francisco. Como é que a gente trata essa questão na sala de aula? Eu sou professora de graduação e de pós-graduação. No final de semana passado, eu estava ministrando a disciplina Psicologia aplicada ao esporte. Não tem como falar de esporte sem falar de racismo. Mas mesmo uma turma grande, a gente tem que partir do princípio de provar, através da saúde, da mídia, da comunicação, dos dados estatísticos, que existe o racismo. Para depois você adentrar nas questões do que o racismo pode interferir no desenvolvimento social, físico e psicológico da pessoa. Então, há um trabalho ainda a ser feito, né? Até que haja uma nação que acredite realmente que existe essa situação de racismo séria, não mascarada. Não mascarada, não silenciada. Ok? O outro repórter é o Jorge, é isso, Jorge? Eu queria, na verdade, perguntar os dois, né? Tanto o doutor Francisco como o professor Luciene, o que, por exemplo, vocês têm feito a partir dessa realidade sofrida, né, com um olhar mais coletivo diante, por exemplo, daquelas pessoas em que não têm acesso, ou se têm acesso, essas pessoas muitas vezes não sabem nem onde buscar, né, por exemplo, essa proteção, esse atendimento, né, para que, na verdade, ela possa levar essa demanda sofrida por ela no seu dia a dia. Eu trabalho no enfrentamento à violência contra a mulher, mas eu sempre gostei de dar acessibilidade no seu sentido amplo. Quando eu estive em São Miguel do Tapurio, eu conheci uma comunidade em Assunção do Piauí, comunidade de negro, Comunidade quilombola. onde esses negros não tinham acesso à cultura, não tinham acesso a nada. Eu lembro que a época era dos kits escolares que eram doados pelos políticos a correligionários. Nós ingressávamos com mandados de busca e apreensão e devolvemos às comunidades esses aparelhos. Existiam pessoas lá que nasciam e não tinham registro. Eu não estava obrigado a ir, mas eu ia sempre de 15 em 15 dias visitar, dar a eles cidadania através dos registros. Eu acredito que nós, por isso é que eu digo, essa minha ação de não desculpar o que fizeram, já é uma ação positiva. Sim. Porque já estou dizendo a você que sofre o preconceito, não pense duas vezes, vá em busca dos seus direitos. Ninguém está obrigado a sofrer preconceito. As redes sociais hoje, né, ajudam muito. Enquanto professor, eu estive professor por muito tempo, e um dos poetas, não sei se vocês sabem, um dos poetas que eu mais admiro, Cruz de Souza. O único poeta negro do Brasil, porque Machado de Assis era mestiço. Cruz de Souza era filho de escravos, ou de pessoas escravizadas, corrigindo. Foi criado pela Senhora do Engenho, foi alfabetizado. Cruz de Souza, ele tinha um sonho à época. O poeta parnasiano, ele sonhava em ser promotor de justiça. Naquela época, 1800 por aí, ele foi nomeado a exercer o cargo de promotor em Laguna, que é o atual estado de Santa Catarina. Sim, olha a sintonia. Sonhou este sonho. Olha só. Não pôde exercer o cargo de promotor por preconceito de raça. Cruz de Souza, quem não lembra, vozes veladas, veludosas vozes. Então, nós temos que estar com essas ações pedagógicas todos os dias, compartilhando, multiplicando e agindo para enfrentar o racismo, e principalmente o institucional. Ok, sim. Próximo repórter. Eu, como professora e como psicóloga, eu tomei uma decisão, assim, um posicionamento bem radical em relação a isso. Essa tua pergunta é muito importante, porque a gente tem que parar também de só não reproduzir os dados do racismo, que é importante para trazer a consciência que ele existe, mas saber como é que eu vou enfrentar. Eu vou esperar uma sociedade não ser mais racista para mim poder entrar na universidade, para mim poder fazer um doutorado, para mim poder aprender uma segunda língua, para mim poder ser um promotor ou uma médica? Não. Eu tenho que construir, a partir do meu repertório pessoal, fortalezas que possam me ajudar a ressignificar experiências como essa que eu vivi de racismo e superar e seguir em frente. Aí, nesse ponto, eu estudo a resiliência. E a resiliência eu faço um caminho bem
paralelo com a questão dos afrodescendentes, querendo entender como esse processo psicológico pode colaborar para que mulheres, jovens, crianças desenvolvam a resiliência perante a situação de discriminação, preconceito e racismo. E assim eu tenho estudado, pesquisado variáveis psicológicas como a autoestima, a autoeficácia, a satisfação com a vida, a espiritualidade, muitas, mais de 20 variáveis que podem contribuir para que a criança, o jovem e a mulher se fortaleça e diga, sofri racismo, mas não vai me impedir de seguir em frente. Então, o Conselho de Psicologia Federal também tem já tratado a questão do racismo como algo diferente, que o psicólogo tem que entender toda essa construção social para entender uma depressão fruto de um racismo, uma ansiedade fruto de um racismo, um transtorno, né, de saúde mental mais específico por questões ligadas à discriminação e preconceito. Isso é um avanço muito grande na minha profissão. Agora, no dia 30, o Conselho de Psicologia aqui de Teresina vai promover uma audiência pública para discutir essas questões e para dizer como o Conselho está instruindo os psicólogos a diferenciar uma ansiedade normal ou ansiedade gerada por essa questão da opressão desse crime racial que a gente vive. Pelo preconceito, aqui, né, doutora? Isso é muito bom. Então, a gente está trabalhando nessas frentes, tentando desnaturalizar a questão do racismo aqui também em Teresina, no nosso local, né, no nosso ambiente. Muito bom. É muito Jorge, importante. você falava de um evento que vai acontecer. Exatamente. Quero convidar toda a sociedade piauiense, né, teresinense, por assim dizer, para participar hoje da nossa 32ª Festa da Beleza Negra, que vai acontecer no Espaço Memorial, né, Antigo Zumbi dos Palmares, hoje Esperança Garcia, que fica ali na Miguel Rosa. Então a gente está lá com várias atrações e a gente está convidando você para participar junto conosco e fazer dessa festa uma grande festa. Muito bom, Jorge. E agora a sua mensagem, não é isso? Durante toda a semana, dia 20 de novembro, foi o Dia da Consciência Negra. Durante toda a semana, muitas ações, muitos eventos. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui. Como que um sonho, né? O doutor Francisco sonhou em ser promotor e hoje ele é uma voz. A professora Luciene, a doutora, está aí lutando também e ela representa muito a mulher negra, muito bem representada. Você, Jorge, no movimento Coisa de Negro. Então, que mensagem você deixa para que essas pessoas possam sonhar e ver esse sonho concretizado? O nosso tema desse ano é Tambores, né, em Louvores à Esperança, né, atribuída a Esperança Garcia, uma das mulheres negras que, de forma relutante, relutou pela libertação e pela melhoria de qualidade de vida, não só sua, mas de todas as suas companheiras. Então é com este olhar de esperança em que nós acreditamos, não só nessa geração que aqui está, mas nas novas gerações que aí estão por vir, compreendendo que o nosso papel, o nosso processo é justamente formar essas mulheres e homens para dar continuidade a essa grande luta, que é uma luta advinda dos nossos ancestrais e das nossas ancestrais. Então, compreendemos que a luta negra é uma luta cotidiana, é um embate do dia a dia e que nós precisamos vencer essa luta. E nós só venceremos essa luta quando todos e todas nós estivermos, de fato, em todos os espaços de poder, não só no ponto de vista, né, assinando papéis, mas ajudando a planejar, a promover uma política mais eficaz, uma política mais justa e que promova a igualdade entre todas as pessoas que vivem nesse país. Jorge, muito obrigada. Foi um prazer, uma honra a sua participação aqui no Estúdio Interativo. A gente é que agradece, muito obrigado, viu? E prosperidade a esse programa, prosperidade apresentador e a toda que forma a equipe. E que esse programa, né, ele possa aí passar por todas as barreiras que possam existir e que ele possa cada vez mais se fortalecer. Amém, né? Porque Jorge. isso é muito importante. Esse seu discurso agora nos remete à questão religiosa, que nós nem tocamos aqui, na verdade. Pois é. É outro programa. Acho que cabe outro programa. E eu fiquei inquieto até em saber que a gente vê numa prática que ainda hoje, Jorge, talvez você esteja mais autorizado a me dizer, eles ainda apreendem os instrumentos sagrados da Umbanda, né? Quando você nunca viu apreender um sino de igreja. E aproveitar o momento, talvez minha fala final, porque eu acho que tem que haver o respeito a todas as religiões, o respeito é essencial,
para Saravá, os pretos velhos, né? Que são eles nossos ancestrais e são eles que motivam para que a gente possa continuar lutando. Bacana, doutor Francisco. E o Jorge, essa roupa... Que Oxalá nos abençoe. Eu já ia te perguntar, sexta-feira. representa o que, Jorge? Sim, Fala. na verdade, nós que somos iniciados no candomblé, às sextas-feiras para nós, toda sexta-feira é santa. É a sexta-feira que nós não comemos a carne vermelha, é a sexta-feira que a gente entra num processo de silenciamento, mas por uma busca, né, num fortalecimento mais espiritual. O vestimento de branco é justamente porque é o orixá que veste o branco, que se chama Alá, que a gente fala em Urubá, né, na linguagem Urubá. E é nesse dia, por ser o pai dos orixás, é que nós fazemos isso de forma de devoção. Jorge, que energia maravilhosa, né? Que ele passou agora para o nosso público também. Abençoa de novo, Jorge. Vai. Que Oxalá abençoe a todos os lares, a todas as pessoas que estão assistindo esse programa, mas também as que não estão assistindo. Né? Que ele possa promover entre todos e todas nós o processo de empatia, para que possamos nos colocar, né, sempre no lugar dos outros e das outras, para que possamos de fato perceber o que de fato essas pessoas passam. E aí é amor, porque orixá, quando a gente fala de orixá, quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de Alá, eles todos representam uma só energia. E essa energia é dizer amor. Eu desejo amor para todas as pessoas e que a gente se ame mais, que a gente se olhe mais, que a gente se toque mais e que a gente se ajude mais. Que lindo, Certeza. que volte Parabéns. tudo para você, Parabéns, Jorge. Que coisa linda, vocês estão vendo só. Professora Luciênia, sempre uma honra e um prazer a sua participação. Quando a gente discute a questão do racismo, das relações raciais, eu acho que é muito perto, né, do que o Jorge está falando. A gente também quer que haja esse respeito com as diferenças, não só as diferenças religiosas, né? Eu sou evangélica, ele tem a religião dele, quem sabe conversar, trocar e se respeitar dentro das nossas escolhas. E assim a gente espera também que seja alcançado as diferenças em relação à raça, à cor, né, que um dia nosso país a gente possa ter esse equilíbrio, se somos mais de 54% de negros no Brasil, que a gente possa ver esse 54% representado em todos os espaços, para que a gente possa ter essa referência que somos realmente esse país que buscamos, né, que discutimos tanto e que a gente percebe que ainda há um longo caminho a ser trilhado até a gente encontrar essa saúde, dessa harmonia racial que tantos crimes têm promovido, tantos debates têm levantado no nosso país nos últimos dias, né? Professora Luciênia, a gente agradece inclusive a sua confiança de ter compartilhado com o nosso público esse episódio que com certeza causou danos, sequelas, mas que a sua voz, a sua luta, que signifique quantas pessoas não passam por situações até piores do que essa, quantas dores não são sofridas e que não podem ser compartilhadas. E eu esperei um lugar de acolhimento, como eu sinto nesse programa, para poder compartilhar isso, que ele sirva, né, para motivar muitas mulheres, muitos jovens que também vivenciam diariamente situação de racismo, que a gente não pode mudar a cabeça de uma pessoa que é racista, que se acha superior porque a cor dele é diferente. O que a gente pode é buscar reorganizar o que a gente recebe dessa pessoa e seguir em frente, e não paralisar, e ser resiliente. Essa é a minha luta, porque tenho 3 filhos negros, mas é minha luta como professora, como cidadã, de cada vez mais levar informação, levar estratégias para que as pessoas possam se desenvolver em sua plenitude e que essa questão racial não seja uma barreira para a pessoa paralisar e esquecer e abrir mão dos seus sonhos. Você acredita que seus filhos, professora Luciênia, vão conseguir, vão ter uma sociedade melhor, vão conseguir sonhar esses sonhos? Você acredita? Eles já colecionam também as experiências de racismo dele, né? Eu posso falar de forma bem rápida que o Vinícius, há 2 semanas passadas no shopping de Teresina, foi deixar umas compras minhas no porta-mala do carro e uma outra pessoa do shopping disse para ele sair de perto do carro, que senão ia chamar o segurança. Então ele já coleciona também as experiências dele, né? Aí eu tenho que ressignificar e dizer que é essa sociedade que está aí e que ele vai ter que ressignificar cada experiência para que também não paralise ele, que ele se ache inferior porque há uma outra voz dizendo que ele é inferior. Professora Luciênia, sempre uma honra e um prazer. Parabéns. Doutor Francisco, que honra, que prazer, como sempre. Muito obrigada. Também importante o seu papel de compartilhar esse vídeo, de levantar essa voz
Muito obrigada, foi uma honra a sua mensagem. Eu fico felicíssimo em poder contribuir e quero dizer que não admito os pobres pretos irem parar na prisão, enquanto as patricinhas podem passear em Paris. E enquanto cidadão e Ministério Público, nós vamos estar atentos e contribuindo de todas as formas para erradicarmos de vez essa cultura preconceituosa, essa cultura que coloca o negro como se ele não pudesse ou não tivesse condições de ter acesso aos cargos, somente os cargos de decisão. Quero dizer que é uma honra e todas as vezes que você me chamar eu vou estar aqui. Vou estar aqui com toda certeza, contribuindo dentro das nossas limitações, é claro. Que bom, doutor Francisco, muito obrigada mais uma vez a todos vocês. A gente espera que você tenha gostado. Lembrando que esse programa reprisa aos sábados, às 4h10 da tarde. Continue com a nossa programação, um ótimo final de semana. Sexta-feira que vem, o Estúdio Interativo está de volta.